Oi pessoal, hoje eu vim contar um pouquinho mais de mim pra vocês, saindo um pouquinho dessa pegada de acne, skincare, falando um outro tipo de assunto que confesso que é um assunto muito mais tenso, talvez tenha sido o motivo das minhas insônias, das minhas irritações, da minha TPM exagerada, das minhas próprias acnes inflamadas internas, mas vamos lá. Bom, pra começar, eu fiz direito no Mackenzie. Muitos falam na Mackenzie, eu não me importo mais. No começo até eu ficava falando, não é na Mackenzie, é na Mackenzie, mas enfim, agora também já não me importo mais. Você fala como você quer, cada um fala o jeito que achar que deve falar. Mas quem é mackenzista normalmente se pronuncia no Mackenzie, não na Mackenzie, tá? Eu acredito que seja por conta do instituto, porque é uma coisa muito maior, leva o nome do MAC, né? Que seria o Instituto Presbiteriano Mackenzie, não a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas assim, isso daí é só um chutômetro total, eu não sei se é por causa disso, mas sei lá, só sigo falando no Mackenzie porque eu acabei me acostumando mesmo com essa forma de linguagem. Bom, beleza. Pra você ser advogado, eu não sei se você pensa isso. Espero que não. E eu acredito que não. Mas tem algumas pessoas que podem pensar que, você fez direito, então você já é advogada. Não. Não é assim que acontece. Eu queria que fosse assim, pra ser bem sincera, como engenheiro, médico, que você se forma, você paga o CREA, ou você paga ali o CRM, eu acho que é do médico, porque daí você já vira a profissão, né? Você já pode exercer a profissão. No direito não é bem assim que funciona. Você precisa fazer a prova da ordem para você poder ser advogado. Ou melhor dizendo, vou até corrigir. Além de outros requisitos, você precisa da aprovação na prova da ordem para você conseguir ser advogado, tá, gente? Agora sobre a prova da ordem. Ela possui duas fases, sendo que a primeira fase ela é de conhecimentos gerais dos 5 anos da faculdade. E ela é objetiva. Ela tem 80 questões. Você precisa acertar 40 questões para poder passar para a segunda fase. Na segunda fase, só pra deixar bem claro, é 40 questões redondo. Então, se você acertou 40 questões redondinho, você já está na segunda fase. Aí tem a segunda fase. A segunda fase, ela é mais específica. Tanto é que quando você faz a inscrição da prova da ordem, você seleciona uma matéria, que é essa matéria que você vai realizar a segunda fase. Ela é de temas específicos, por exemplo, trabalhista, administrativo, tributário, civil, constitucional, enfim, tem várias áreas que você pode escolher e dentre essas áreas você faz a prova. Vale também pontuar que na primeira fase você não pode consultar nenhum material, nada. É só você e Deus e a provinha ali mesmo. Já na segunda fase você pode consultar o seu material, que ele precisa ser a legislação seca, então você não pode fazer muitas anotações, você pode, claro, grifar, né, com marca-texto. Na primeira fase, como eu tinha falado, são 80 questões de conhecimentos gerais. E para essa primeira fase, eu confesso que eu não me senti na necessidade de pagar um cursinho, até porque um leva dinheiro e outro que ele vai também levar seu tempo, né? Porque tudo que eu acabo gastando, eu fico com aquela coisa, né? Do tipo, putz, eu paguei, vou ter que agora usar, né? Então, assim, eu já tava bem tensa porque eu queria efetivação, eu tava querendo efetivação, consegui efetivação, e quando eu consegui efetivação, já se foram nos últimos 6 meses, né? Então, eu fui efetivada no meu penúltimo semestre, né? Penúltimo? No penúltimo eu recebi a proposta, né? E aí, no último semestre, eu já entrei como efetivada na faculdade. Então, assim, eu já não tava com muito tempo, pra ser bem sincera, tá? Então, eu acabei pensando, eu vou me virar com o que eu consigo aqui nos estudos e eu economizo uma grana pra também usar pro cursinho de segunda fase, porque aí sim eu vou precisar de um foco total, de tempo disponível e de dinheiro pra poder estar pagando um cursinho bom. Então, beleza. Pra primeira fase, o que eu fiz pra conseguir passar na primeira fase? Peguei várias provas antigas e eu fui refazendo todas essas provas. Então, não sei se você tem esse costume de fazer provas objetivas na faculdade. Na minha experiência na faculdade, confesso que era bem mais dissertativa do que objetiva. Em via de regra, era dissertativa. E aí, sei lá, a gente tinha 5 questões e aí as 2 últimas eram testes, sabe? Mas em via de regra era sempre dissertativa. Confesso que eu até prefiro dissertativa porque aí você consegue colocar mais coisas e às vezes pode ser considerado algum termo ali que você colocou, né? Na objetiva você não consegue ter essa ampliação, né? Você fica um pouco mais, literalmente, objetivo naquela resposta. Mas enfim, então o que eu fiz? Eu peguei todas as provas antigas e quando você pega provas antigas, e assim, eu peguei os últimos 10... as 10 últimas provas, e não dos anos, tá, gente? É das últimas 10 provas que eu fiz. Essas 10 provas eu fiz e eu comecei a já perceber questões repetidas, só mudava o nome, matérias muito repetidas. Então, assim, pessoal, se vocês querem passar na primeira fase, a minha maior dica preciosa seria vocês realmente sentarem a bunda na cadeira e refazer a prova da primeira fase.
E assim, juro pra vocês que eu nem imitava, assim, não simulava, né? Porque muitas pessoas simulavam ali a situação da prova mesmo, porque eu fiz em época pandêmica, provavelmente agora nessa próxima também será em época pandêmica, infelizmente. Então tem que ir de máscara, enfim, tem uma série de cuidados higiênicos que você também precisa estar. E assim, eu não fico o dia inteiro de máscara, não sei se você fica. Se você fica, já fica isso no escritório e tudo mais, talvez você esteja um pouquinho mais resistente nessa questão. Mas assim, se você não fica a maior parte do seu tempo de máscara, outra dica, simule a prova usando a máscara. Porque, ou vai fazendo essas coisas também de máscara no seu dia a dia, porque assim, na hora da prova você não vai poder tirar, tá? Não pode tirar mesmo, senão você é retirado da sala e você não pode fazer mais a prova. Então você precisa estar de máscara, pelo menos foi isso que aconteceu na minha primeira fase. Ninguém podia tirar a máscara, exceto a única questão que era se alimentar, né? Então se você queria comer alguma coisa, ou beber alguma coisa, você poderia, mas você não poderia ficar muito tempo sem a máscara. Eu acho que o que mais pegou foi isso, eu não tava preparada pra usar tanto tempo a máscara, sabe? E a mesma máscara. Então, outra dica, leve outra máscara limpinha pra você poder trocar. Aí você pede pra ir no banheiro e você explica: quero trocar a minha máscara. Aí você vai no banheiro e troca de máscara quando você já quiser ali fazer o seu tempo, né? Seu break ali pra poder voltar pra prova, pra revisar e depois passar o gabarito limpo. Então, assim, é uma dica muito preciosa porque eu senti muita falta disso e confesso que eu não fiz isso na minha experiência, tá? Ali na minha prova. Além dessas questões de você poder fazer a prova, eu, no meu caso, né, eu fiz as 10 últimas provas, de você corrigir. Porque, assim, você fazendo as 10 provas, você vai entender como que é a estrutura da prova da ordem. Mas você corrigir, você vai entender porque você errou, né? Então, assim, é muito importante também corrigir. E aí, o que eu fazia? Eu não paguei nada, gente, juro. Pra primeira fase, eu não paguei absolutamente nada. Eu sou bem mão de faca, tá, gente? Já começa daí. Então, o que eu fazia? Eu entrava num site que eu vou deixar aqui na descrição, que é o Que Concursos, vocês devem conhecer, que ele fala a resposta e caso você se cadastre na plataforma, é cadastro normal, viu, gente? É como se fosse abrindo uma conta no Facebook, de verdade, assim, colocar seu e-mail, seu nickname ali, coloca uma senha e pronto. Você já tá na plataforma, você já tem acesso à plataforma e você não tem acesso aos vídeos de explicação dos professores que eles publicam ali, mas você tem acesso aos comentários. E pelos comentários, muitas pessoas, assim, iluminadas, elas colocam ali a explicação. E às vezes eles colocam até o artigo, tudo bonitinho, e muitas vezes eles colocam, assim, a explicação perfeita, maravilhosa. Vai por mim, gente. Sério, entra ali, faz um teste, joga aí qualquer questão da ordem que você não soube responder, coloca lá e você vai ver. Tem várias questões que eles colocam nos comentários. Então foi isso que eu fiz. Eu não paguei nada, eu não paguei cursinho, eu não paguei, gente, material, nada. Antes de terminar, na verdade, eu queria contar pra vocês o meu cronograma, né? O que eu fiz pra conseguir estudar e fazer tanta prova, né? Antes da prova da ordem. Como eu tinha comentado com vocês, eu tinha um pouquinho mais de um mês, né? Se eu não me engano, eu fazia 2 provas antigas em uma semana. E aí eu sempre rebatia pra semana seguinte pra eu corrigir. Porque assim, são 80 questões, né? Então ao todo serão 160 questões que você vai fazer em uma semana. Só que, lógico, gente, diluído ao longo dessa semana, tá? Só que o que acontece? Naquela plataforma que eu tinha comentado do Que Concursos, você tem uma quantidade máxima de você conseguir ver as respostas, ou seja, você consegue corrigir só 10 questões em um dia, em 24 horas. Então o que eu fazia? Dessas 2 provas que eu fazia na semana, sobravam ali, né, assim, eu acertava mais ou menos, deixava ali 50 questões que eu errava. Então eu sempre, todo dia eu entrava na plataforma para poder estar corrigindo as questões que eu errava. Às vezes eu não tinha tempo, tá, gente, pra realmente estudar, me debruçar em cima daquela questão. Então o que eu fazia? Eu entrava na plataforma, eu tirava print de todos os comentários pra poder deixar salvo. E aí depois, quando eu tinha tempo, eu pegava e lia, sabe? Então, assim, caso você também fale, mas eu não tenho tempo de entrar todos os dias, entra, só pega as questões que você precisa ter como resposta correta, tira os prints dos comentários, e aí depois você pode voltar nas questões. Foi uma coisa que eu fiz, pelo menos. Aí então, o que eu fazia? Durante a semana, eu fazia as questões no período da manhã, após, né, o trabalho, eu fazia a correção da prova. E em via de regra, eu conseguia também fazer um pouquinho mais as questões, tá, gente? Eu sempre acabava dosando. Porque eu já tava ali no meu último semestre da faculdade, então quando você tá no final do curso, você tem menos aulas. Então de manhã era minha aula, mas eu não tinha aula
das 7 da manhã até meio-dia. Tinham dias que, inclusive, eu nem tinha aula. Então, eu acordava cedo, mesmo assim, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pra poder estar fazendo essas questões, tá? Então, eu passava a manhã inteira fazendo essas questões, se eu não tinha aula. Depois do trabalho, eu separava um tempo pra poder estar corrigindo as questões erradas. E aí, depois, eu também voltava pras questões. Então, eu sempre fazia isso. E eu separei uma semana inteira, gente, inteira. Uma semana inteira de revisão. No cursinho, né, o CEISC, e até por isso que eu acabei fazendo a segunda fase com eles, né, eles fazem uma semana inteira de revisão, e por isso que eu acabei separando essa semana inteira de revisão com eles, pra poder estar realmente só pegando pra absorver, só absorver. E assim, muitos falavam, ai, Lu, não compensa estudar um dia antes, nanana. Gente, eles têm, como falar, revisão até um dia antes da prova, tá? Até sábado, porque domingo é o dia da prova. Então, até sábado eles têm aula, até acho que acabava 18h30, e eu tava estudando. Eu lembro que a minha prova, ela foi no dia 13 de junho, não dava nem pra comemorar o dia dos namorados, nem antes da prova, nem no dia, porque tava na prova, né? Então, assim, dá super pra você aprender sim, pra você fixar bem, até um dia antes da prova, se você já faz isso normalmente, tá? Porque agora vai um conselho, mais uma dica, enfim. Porque eu sempre fiz isso na faculdade. Eu não tinha muito tempo pra ficar estudando, então eu sempre estudava um dia antes da prova, ou até mesmo assim, no dia da prova eu estudava, pegava alguma coisa ali pra estudar no intervalo. Então assim, se você já tem esse costume de fazer na faculdade, sabe, se você já se dá bem com essa forma, né, com esse método de estudo, vamos dizer assim, eu acho que não tem problema você fazer isso, tá? Porque eu sempre fiz isso na faculdade e deu certo, e eu acho que se você já tá acostumado com isso, também não tem por que não dar certo, sabe? É lógico, gente. Assim, se você faz isso e dá certo, né? Não adianta nada você estudar um dia antes e falar, eu também estudo um dia antes da prova, mas tiro 5, então, muito complicado. Então, se você estuda um dia antes da prova e assim, dá certo, eu acho que é super válido. A única coisa que eu ia, assim, colocar pra vocês é que nessa semana de revisão, só tenha como revisão mesmo, tá, gente? Não tenta se ocupar muito, eu não consegui terminar. A Luciana falou que ela fez 10 provas antes, mas é que no meu caso foi outra coisa, tá, gente? Então, eu tive muito tempo, inclusive, pra poder estudar, e eu não me programei antes, né? Mas, assim, enfim, se você conseguir se programar pra deixar uma semana livre, realmente livre, gente, só pra revisão, deixa, porque realmente vale muito a pena, sendo bem sincera. Se, lógico, não deu certo, não tem problema. Cada um sabe da sua rotina, cada um sabe como que funciona pra você. Às vezes fala, Lu, eu prefiro fazer a prova e corrigir do que assistir a revisão, então tudo bem. Se você achar, Lu, eu acho que eu vou absorver muito mais ouvindo, assistindo as videoaulas, né, as revisões, então é melhor você parar as provas, né, antigas e começar a assistir as videoaulas. Até porque você tem que entender um pouquinho de como você consegue absorver melhor o conteúdo. Se é você lendo, se é você praticando, ou seja, você tem que absorver aquilo e depois você passar para outra pessoa, ou se é você apenas ouvindo. E o meu é muito visual, e ali na aula era muito bom, porque eles faziam, né, a lousa junto com você. Então, assim, eu nem tinha caderno, tá, gente? Eu só pegava a revisão mesmo, botava ali e ficava assistindo. E lógico, eu não ficava me distraindo no celular nem nada, né? Tem que ter também um pouquinho de foco nessas horas, tá, gente? Mas deu tudo certo. Então eu vou deixar aí os dois links. O link do canal do CEISC, que foi aonde eu acabei acompanhando aí a revisão pra primeira fase, e também um cursinho que eu fiz pra segunda fase, e também o link do site do Que Concursos, que me ajudou bastante pra poder descobrir as questões erradas. Se você vai ser essa pessoa que vai fazer a prova da ordem, vai com tudo, eu confio em você, e aproveita pra curtir e pra compartilhar esse vídeo. Obrigada, pessoal. Se vocês tiverem também alguma dúvida, eu vou estar disponível no meu Instagram, caso vocês queiram tirar alguma dúvida específica, assim. Eu não sei se eu vou conseguir tirar todas as dúvidas de matéria, né? Tem algumas coisas que eu já nem lembro, pra ser bem sincera. Mas se vocês tiverem alguma dúvida também ali da estrutura da prova, enfim, a gente tá aí. E também eu aproveito pra indicar o Instagram do próprio CEISC, dos professores também, pra vocês estarem dando uma olhadinha ali, porque eles têm vários professores que acabam postando várias dicas, tá? Então seria bom. Principalmente se você quer fazer a segunda fase, né, com eles já tem bastante dicas, assim, sabe? Então é bom pra você também já ir aprendendo um pouquinho de como que estrutura uma peça, de como que você escreve também ali na questão da segunda fase. E o vídeo da segunda fase depois eu posto pra vocês.